Hypnos 1923, por H.P. Lovecraft, para SL. A propósito do sono, essa aventura sinistra de todas as nossas noites, podemos dizer que os homens vão para a cama diariamente com uma audácia que seria incompreensível se não soubéssemos que é o resultado da ignorância do perigo. Baudelaire. Que os deuses misericordiosos, se é que existem, guardem aquelas horas em que nenhum poder da vontade ou droga que a astúcia do homem inventa pode me impedir do abismo do sono. A morte é misericordiosa, pois não há retorno dela, mas com aquele que voltou das câmaras mais profundas da noite, abatido e conhecedor, a paz nunca mais repousa. Tolo fui eu por mergulhar com tal frenesi não sancionado em mistérios que nenhum homem foi feito para penetrar. Tolo ou Deus que ele era, meu único amigo, que me guiou e foi adiante de mim, e que no final passou para terrores que ainda podem ser meus. Nós nos encontramos, lembro-me, em uma estação de trem, onde ele era o centro de uma multidão de curiosos vulgares. Ele estava inconsciente, tendo caído em uma espécie de convulsão que conferiu ao seu corpo magro vestido de preto uma estranha rigidez. Acho que ele estava se aproximando dos 40 anos de idade, pois havia linhas profundas no rosto, pálido e de bochechas encovadas, mas oval e realmente bonito, e toques de cinza no cabelo grosso e ondulado e na pequena barba cheia que antes eram do preto mais profundo. Sua testa era branca como o mármore de Pentélicos e de uma altura e largura quase divina. Eu disse a mim mesmo com todo o ardor de um escultor que este homem era uma estátua de fauno da antiga Hélade, desenterrada das ruínas de um templo e trazida de alguma forma à vida em nossa era sufocante, apenas para sentir o frio e a pressão de anos devastadores. E quando ele abriu seus imensos olhos negros, fundos e selvagemente luminosos, eu soube que ele seria dali em diante meu único amigo. O único amigo de alguém que nunca possuíra um amigo antes. Pois vi que tais olhos devem ter olhado plenamente para a grandeza e o terror de reinos além da consciência e realidade normais. Reinos que eu acalentava na fantasia, mas buscava em vão. Então, enquanto afastava a multidão, eu lhe disse que ele deveria vir para casa comigo e ser meu professor e líder em mistérios insondáveis, e ele assentiu sem dizer uma palavra. Depois descobri que sua voz era música, a música de violas profundas e de esferas cristalinas. Conversávamos frequentemente à noite e durante o dia quando eu esculpia bustos dele e esculpia cabeças em miniatura, em marfim, para imortalizar suas diferentes expressões. De nossos estudos é impossível falar, pois eles mantinham uma conexão tão leve com qualquer coisa do mundo como os homens vivos o concebem. Eles eram daquele universo maior e mais terrível de entidade e consciência obscura que reside mais profundamente do que a matéria, o tempo e o espaço, e cuja existência suspeitamos apenas em certas formas de sono. Aqueles sonhos raros além dos sonhos que nunca vêm aos homens comuns e apenas uma ou duas vezes na vida de homens imaginativos. O cosmos de nosso conhecimento desperto, nascido de tal universo como uma bolha, nasce do cachimbo de um bobo da corte. Toca-o apenas como tal bolha pode tocar sua fonte sardônica quando sugada de volta pelo capricho do bobo da corte. Homens de aprendizado o suspeitam pouco e o ignoram em sua maioria. Homens sábios interpretaram sonhos e os deuses riram. Um homem com olhos orientais disse que todo tempo e espaço são relativos e os homens riram. Mas mesmo aquele homem com olhos orientais não fez mais do que suspeitar. Eu desejava e tentava fazer mais do que suspeitar, e meu amigo tentava, e em parte conseguia. Então nós dois tentamos juntos e com drogas exóticas, cortejamos sonhos terríveis e proibidos no estúdio da torre da antiga mansão em Kent, envelhecido. Entre as agonias destes dias posteriores está aquele principal dos tormentos, a inarticulabilidade. O que aprendi e vi naquelas horas de exploração ímpia nunca poderá ser contado, por falta de símbolos ou sugestões em qualquer idioma. Digo isto porque, do princípio ao fim, nossas descobertas participaram apenas da natureza de sensações. Sensações correlacionadas com nenhuma impressão que o sistema nervoso da humanidade normal seja capaz de receber. Eram sensações, mas dentro delas residiam elementos inacreditáveis de tempo e espaço. Coisas que, no fundo, não possuem existência distinta e definida. A expressão humana pode melhor transmitir o caráter geral de nossas experiências, chamando-as de mergulhos ou voos. Pois em cada período de revelação, alguma parte de nossas mentes se libertava ousadamente de tudo que é real e presente,
correndo aéreamente ao longo de abismos chocantes, não iluminados e assombrados pelo medo, e ocasionalmente rasgando certos obstáculos bem marcados e típicos descritíveis apenas como nuvens ou vapores viscosos e desajeitados. Nestes voos negros e incorpóreos, às vezes estávamos sozinhos e às vezes juntos. Quando estávamos juntos, meu amigo estava sempre muito à frente. Eu podia compreender sua presença, apesar da ausência de forma, por uma espécie de memória pictórica, pela qual seu rosto me aparecia, dourado de uma luz estranha e terrível, com sua beleza estranha. Suas bochechas anomalamente jovens, seus olhos ardentes, sua testa olímpica e seu cabelo e barba sombreados. Do progresso do tempo, não mantivemos registro, pois o tempo havia se tornado para nós a mais pura ilusão. Sei apenas que deve ter havido algo muito singular envolvido, pois chegamos a nos maravilhar porque não envelhecíamos. Nosso discurso era profano e sempre horrivelmente ambicioso. Nenhum deus ou demônio poderia ter aspirado a descobertas e conquistas como aquelas que planejávamos em sussurros. Tremo ao falar delas e não ouso ser explícito. Embora eu diga que meu amigo uma vez escreveu em um papel um desejo que não ousava proferir com sua língua e que me fez queimar o papel e olhar assustado pela janela para o céu noturno salpicado. Vou insinuar, apenas insinuar, que ele tinha planos que envolviam o domínio do universo visível e mais. Planos pelos quais a Terra e as estrelas se moveriam a seu comando e os destinos de todos os seres vivos seriam seus. Afirmo, juro, que não participei dessas aspirações extremas. Qualquer coisa que meu amigo possa ter dito ou escrito em contrário deve ser errônea, pois não sou homem de força para arriscar a guerra inominável em esferas inomináveis pela qual apenas se poderia alcançar o sucesso. Houve uma noite em que ventos de espaços desconhecidos nos giraram irresistivelmente para vácuos ilimitados, além de todo pensamento e entidade. Percepções do tipo mais enlouquecedoramente intransmissível se aglomeraram sobre nós. Percepções de infinito que na época nos convulsionaram de alegria, mas que agora estão parcialmente perdidas para minha memória e parcialmente incapazes de apresentação a outros. Obstáculos viscosos foram rasgados em rápida sucessão, e finalmente senti que tínhamos sido levados a reinos de maior remotidade do que quaisquer outros que conhecíamos anteriormente. Meu amigo estava vastamente à frente enquanto mergulhávamos neste oceano terrível de éter virgem, e eu podia ver a exultação sinistra em seu rosto de memória flutuante, luminoso e jovem demais. De repente, aquele rosto ficou turvo e desapareceu rapidamente, e em um breve espaço me vi projetado contra um obstáculo que não pude penetrar. Era como os outros, mas incalculavelmente mais denso. Uma massa pegajosa e úmida, se tais termos podem ser aplicados a qualidades análogas em uma esfera não material. Eu senti que havia sido parado por uma barreira que meu amigo e líder havia ultrapassado com sucesso. Lutando novamente, cheguei ao fim do sonho, induzido por drogas, e abri meus olhos físicos para o estúdio da torre, em cujo canto oposto reclinava a forma pálida e ainda inconsciente do meu companheiro de sonho. Estranhamente abatido e selvagemente bonito, enquanto a lua lançava luz verde-dourada em suas feições de mármore. Então, após um curto intervalo, a forma no canto se mexeu, e que o céu piedoso mantenha longe da minha visão e som outra coisa como aquela que aconteceu diante de mim. Não posso dizer como ele gritou, ou que visões de infernos não visitáveis brilharam por um segundo em olhos negros enlouquecidos de medo. Só posso dizer que desmaiei e não me mexi até que ele próprio se recuperou e me sacudiu em seu frenesi para que alguém afastasse o horror e a desolação. Aquele foi o fim de nossas buscas voluntárias nas cavernas do sonho. Amedrontado, abalado e portentoso, meu amigo, que havia estado além da barreira, me avisou que nunca mais deveríamos nos aventurar naqueles reinos. O que ele tinha visto, ele não ousava me contar. Mas ele disse de sua sabedoria que deveríamos dormir o mínimo possível, mesmo que drogas fossem necessárias para nos manter acordados. Que ele estava certo, logo aprendi do medo indescritível que me engolfava sempre que a consciência falhava. Após cada sono curto e inevitável, eu parecia mais velho, enquanto meu amigo envelhecia com uma rapidez quase chocante. É horrível ver rugas se formarem e cabelos embranquecerem quase diante dos nossos olhos. Nosso modo de vida agora estava totalmente alterado. Antes um recluso, tanto quanto eu sabia, seu verdadeiro nome e origem nunca tendo passado por seus lábios,
Meu amigo agora se tornou frenético em seu medo da solidão. À noite, ele não ficava sozinho, nem a companhia de algumas pessoas o acalmava. Seu único alívio era obtido em festas do tipo mais geral e barulhento, de modo que poucas assembleias de jovens e alegres nos eram desconhecidas. Nossa aparência e idade pareciam excitar, na maioria dos casos, um ridículo que eu ressentia profundamente, mas que meu amigo considerava um mal menor do que a solidão. Especialmente ele tinha medo de ficar sozinho ao ar livre quando as estrelas brilhavam, e se forçado a essa condição, ele frequentemente olhava furtivamente para o céu, como se fosse caçado por alguma coisa monstruosa ali. Ele nem sempre olhava para o mesmo lugar no céu. Parecia ser um lugar diferente em momentos diferentes. Nas noites de primavera, estaria baixo no nordeste. No verão, estaria quase acima da cabeça. No outono, estaria no noroeste. No inverno, estaria no leste, mas principalmente nas pequenas horas da manhã. As noites de pleno inverno pareciam menos terríveis para ele. Somente após 2 anos conectei esse medo com algo em particular. Mas então comecei a ver que ele devia estar olhando para um ponto especial na abóbada celeste, cuja posição em momentos diferentes correspondia à direção de seu olhar. Um ponto aproximadamente marcado pela constelação Corona Borealis. Agora tínhamos um estúdio em Londres, nunca nos separando, mas nunca discutindo os dias em que tínhamos procurado sondar os mistérios do mundo irreal. Estávamos envelhecidos e fracos de nossas drogas, dissipações e sobrecarga nervosa, e o cabelo e a barba rala do meu amigo haviam se tornado brancos como a neve. Nossa liberdade de longos períodos de sono era surpreendente, pois raramente sucumbíamos mais de 1 ou 2 horas por vez à sombra que agora havia se tornado uma ameaça tão terrível. Então veio um janeiro de neblina e chuva, quando o dinheiro acabou e as drogas eram difíceis de comprar. Minhas estátuas e cabeças de marfim estavam todas vendidas, e eu não tinha meios para comprar novos materiais ou energia para moldá-los, mesmo que os possuísse. Sofremos terrivelmente, e em uma certa noite meu amigo caiu em um sono de respiração profunda, do qual eu não conseguia acordá-lo. Posso me lembrar da cena agora. O estúdio do sótão desolado e escuro, como breu sob os beirais com a chuva caindo, o tic-tac do relógio solitário, o tic-tac imaginário de nossos relógios enquanto descansavam na penteadeira, o rangido de alguma persiana balançando em uma parte remota da casa. Certos ruídos distantes da cidade, abafados pela neblina e pelo espaço. E o pior de tudo, a respiração profunda, constante e sinistra do meu amigo no sofá. Uma respiração rítmica que parecia medir momentos de medo e agonia sobrenatural para seu espírito, enquanto vagava em esferas proibidas, inimagináveis e horrivelmente remotas. A tensão da minha vigília tornou-se opressiva, e um trem selvagem de impressões e associações triviais se aglomerou em minha mente quase desarticulada. Ouvi um relógio bater em algum lugar. Não o nosso, pois não era um relógio de badalada, e minha fantasia mórbida encontrou nisso um novo ponto de partida para divagações ociosas. Relógios, tempo, espaço, infinito. E então minha fantasia voltou ao local, enquanto eu refletia que, mesmo agora, além do telhado e da neblina e da chuva e da atmosfera, Corona Borealis estava nascendo no Nordeste. Corona Borealis, que meu amigo parecia temer e cujo semicírculo cintilante de estrelas deve estar brilhando invisível através dos abismos imensuráveis do éter. De repente, meus ouvidos febrilmente sensíveis pareceram detectar um novo e totalmente distinto componente na suave mistura de sons magnificados por drogas, um gemido baixo e condenavelmente insistente de muito longe, zumbindo, clamando, zombando, chamando do Nordeste. Mas não foi aquele gemido distante que me roubou minhas faculdades e colocou sobre minha alma um selo de medo que nunca poderá ser removido na vida. Não foi isso que atraiu os gritos e excitou as convulsões que fizeram com que os hóspedes e a polícia arrombassem a porta. Não foi o que eu vi, mas o que vi. Pois naquele quarto escuro, trancado, com persianas e cortinas fechadas, apareceu do canto nordeste negro um feixe de luz horrível de ouro vermelho. Um feixe que não trazia brilho para dispersar a escuridão, mas que fluía apenas sobre a cabeça reclinada do dorminhoco perturbado, trazendo à tona em duplicação horrível o rosto de memória luminoso e estranhamente jovem, como eu o conhecia, em sonhos de espaço abismal e tempo desacorrentado, quando meu amigo havia empurrado para trás da barreira para aquelas cavernas secretas, mais íntimas e proibidas de pesadelo.
E enquanto eu olhava, vi a cabeça se erguer, os olhos negros, líquidos e profundamente fundos, se abrirem em terror, e os lábios finos e sombreados se separarem como para um grito terrível demais para ser proferido. Havia naquele rosto fantasmagórico e flexível, enquanto brilhava incorpóreo, luminoso e rejuvenescido na escuridão, mais medo puro, fervilhante e estilhaçador de cérebro do que todo o resto do céu e da terra já me revelou. Nenhuma palavra foi dita em meio ao som distante que se aproximava cada vez mais. Mas enquanto eu seguia o olhar louco do rosto da memória, ao longo daquele feixe de luz amaldiçoado até sua fonte, a fonte de onde também vinha o gemido, eu também vi por um instante o que ele viu. E caí com os ouvidos zumbindo naquele ataque de gritos e epilepsia que trouxe os hóspedes e a polícia. Nunca pude dizer, por mais que tentasse, o que realmente vi. Nem o rosto imóvel pôde dizer, pois, embora deva ter visto mais do que eu, nunca mais falará. Mas sempre me guardarei dos hipnos, zombador e insaciável senhor do sono, contra o céu noturno e contra as ambições loucas de conhecimento e filosofia. O que aconteceu exatamente é desconhecido, pois não só minha própria mente foi desorientada pela coisa estranha e hedionda, mas outros foram contaminados por um esquecimento que nada pode significar senão loucura. Eles disseram, não sei por que razão, que eu nunca tive um amigo, mas que a arte, a filosofia e a insanidade haviam preenchido toda a minha vida trágica. Os hóspedes e a polícia naquela noite me acalmaram, e o médico administrou algo para me tranquilizar. Nem ninguém viu que um evento de pesadelo havia ocorrido. Meu amigo ferido não os moveu à piedade, mas o que encontraram no sofá do estúdio os fez me dar um elogio que me enojou. E agora uma fama que desprezo em desespero enquanto me sento por horas, careca, barbudo, enrugado, paralisado, louco de drogas e quebrado, adorando e rezando para o objeto que encontraram. Pois eles negam que eu vendi a última de minhas estátuas e apontam com êxtase para a coisa que o feixe de luz brilhante deixou fria, petrificada e muda. É tudo o que resta do meu amigo, o amigo que me levou à loucura e à ruína. Uma cabeça divina de um mármore que só a velha Elade poderia produzir, jovem com a juventude que está fora do tempo, e com um belo rosto barbudo, lábios curvos e sorridentes, testa olímpica e densos cachos ondulantes e coroados de papoula. Eles dizem que aquele rosto de memória assombrosa é modelado do meu próprio, como era aos 25 anos, mas na base de mármore está esculpido um único nome nas letras da Ática: Epnos.